Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Os verdugos das encostas de Anil são os orixás, os bruxos e a magia negra. Esses é que são os verdugos das encostas de Anil e por isso são maus. Por serem maus, mistificam, por quererem passar por espíritos de pessoas falecidas, se identificando nesses centros como querem e entendem, representando os dois sexos, feminino e masculinos. E são corpos de energia, e não tem sexo. Sexo é só na matéria, devido aos vírus da terra e da água. Somente na matéria que há sexo feminino e masculino. O masculino é da parte elétrica e o feminino é da parte magnética, mas eles se apresentam como sexo feminino e sexo masculino. E energia não tem sexo. Energia é uma coisa só, é energia. Na Terra é energia elétrica e magnética, a energia materializada. Devido à terra e à água é que estão aí esses dois sexos, mas energia não tem sexo. E por isso, energia não reproduz. Não há reprodução no espaço. A reprodução é somente na Terra, que são aparelhos elétricos e magnéticos, aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Agora, no espaço, os corpos são de energia, e energia é uma coisa só. E por isso, no espaço não tem aparelho de reprodução de filhos e irmãos. Só existe na matéria aparelho de reprodução. Só aqui na matéria que existe reprodução de filhos e irmãos. E eles se identificam como querem, como com o sexo feminino e o sexo masculino, mas a energia não tem sexo. E por isso eles são tratados de verdugos da encosta do Anil, porque só funciona com eles a energia magnética. Por muitos não terem conhecimento dessas forças ocultas feitas pela energia magnética, se metem nesses meios, depois ficam com medo de sair, por estar habituado a ver os malefícios do magnetismo, então ficam subordinados ao magnético e atemorizados pelos males dos magnéticos. E existe um jeito de não ficar atemorizado. Edivaldo vai nos explicar sobre isso. É verdade. Salve a tudo, salve a todos, salve os presentes e onipotentes. Nós estamos aqui mais uma vez tentando explicar o que é a cultura racional, o que é o livro Universo em Desencanto. E é importante salientar, hoje em dia já se fala tanto em violência, o porquê da violência, e quem causa essa violência toda são os habitantes da baixa atmosfera, são os verdugos das encostas de Anil. Verdugo por quê? Porque a função deles é essa. Foram criados, ou são criados, para lapidar a humanidade, colocar a humanidade no seu caminho correto de virtudes, não de malefício. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a violência, porque as pessoas falam tanto em bem, mas fabricam só o mal. Falam em bem, mas assustam a humanidade com suas máquinas destruidoras. Então, a humanidade assustada pelos malefícios que o ser humano criou para si mesmo. Poxa, mas quem criou esse malefício foi o ser humano? Sim, foi o ser humano sim, por orientações dos verdugos da encosta de Anil, mas criadas pelas mãos do ser humano. O pensamento concreto dos acadêmicos e cientistas artificiais não entenderam a mensagem do livro de cultura racional por ser uma mensagem na linguagem do povo para o povo, uma linguagem simples, ingênua, das mais simples para atingir os mais humildes, e a cultura artificial prejudicou os acadêmicos que não tiveram condições de entender a linguagem natural da natureza. Fez com que muitos botassem o que mais estavam precisando na vida para o lado. A cultura universal de união de toda a humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio, porque se habituaram com a cultura do pensamento que sempre manteve a desunião de todos, que o raciocínio une e o pensamento divide. As pessoas falam em pensamento e raciocínio, mas o que é o pensamento, o que é o raciocínio? O raciocínio é uma máquina de consolidações positivas e conscientes. E o pensamento é uma máquina de variedades e de variações. O pensamento sempre variando e quanto mais fraco, criando máquina de destruição da humanidade. E o raciocínio, ele é simples. Ele não cria máquina de destruições. Ele cria harmonia entre os seres. Parece
uma metáfora, mas não é realidade. O pensamento, sim, ele sempre querendo ser mais poderoso do que o outro, mais sabedor de tudo, e cria, às vezes, máquina para dizer que é mais poderoso, provando assim, então, que é um ser mais poderoso. Essa intuição, assim, é dada pelos habitantes da baixa atmosfera, pelos verdugos da encosta de Anil. Mas é a vontade da pessoa também de querer ser melhor do que o outro, querer ser mais poderoso. Tanto é agora que nós temos esse embate, né, entre o Kim e o Trump. Cada um querendo ser mais poderoso do que o outro. Então, para alguém provar que é mais poderoso, alguém quer apertar o botão primeiro. Sendo que nenhum benefício vai trazer para ninguém, né? Nem para o Kim, nem para o Trump. Porque a bomba atômica não traz benefício para ninguém. Todos os dois vão ser liquidados por quem? Pelos habitantes da baixa atmosfera, pelos verdugos da encosta de Anil. Quer dizer, fazendo o quê? A vontade dos seres humanos. Os seres humanos querem assim. Ele quer ampliar o seu poder sobre o outro. E o outro não quer ser dominado, então ameaça com a bomba. Na verdade, nenhum dois querem ser exterminados, mas cada um quer provocar esse embate querendo se autodeclarar mais poderoso. Então, concluindo, o que o ser humano precisa é desenvolver o raciocínio. Poxa, mas o que é o raciocínio? O raciocínio é a união. Quer dizer, é a união entre os povos, é a união entre os seres. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Não há entendimento se todos querem ser o melhor. Não pode. Edivaldo, eu diria que, na verdade, o ser material tem que abrir mão de tudo que é de matéria, que é para poder chegar à harmonia. Senão, jamais haverá harmonia com base nas coisas materiais. Abrir mão, todos vão ter que abrir mão de tudo que é de matéria. Então não é uma questão ideológica que a gente deva entender no princípio. Mas como o ser humano... A harmonia nascerá com o desenvolvimento do raciocínio. Como ele vive de matéria, ele sempre vai querer ter a parte dele da matéria. Mas ele sempre vai ter que perder alguma coisa. Mas na matéria jamais haverá essa concórdia, porque não foi feito para esta finalidade. Isso é muito claro na literatura. Embora a gente gostaria que acontecesse desde já, porque nós nos sentimos confortados no conhecimento, naquilo que nós sabemos fazer, a questão até da sobrevivência, né? Nós temos que sobreviver materialmente, não estamos jogando nada fora. A questão é as pessoas usarem a sua sobrevivência para dominar o semelhante, que é onde gera essa violência provocada pelos verdugos das encostas do Anil e que você muito bem colocou que esses verdugos só fazem aquilo que o ser humano quer nas suas ambições egoísticas. A ambição dele é sempre querer que, como diz um ditado brasileiro aqui, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a natureza tem limite. Ela tem tudo para todos, mas com limite. E tem um que quer mais além do limite. Então, por ele querer além do limite, ele quer tomar o do outro. Então, um já é grande, acha que é muito grande e quer expandir seu império. Mas o pequeno não quer ser dominado. Então, alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Não tem como o ser humano achar que ele quer aquilo, pode pegar. Tem que ter limite. Então, o limite é dado pelo raciocínio. Quando o ser humano, então, desenvolveu o raciocínio, que é uma máquina muito simples de ser desenvolvida, porque basta ter amor ao próximo. Não é tão difícil, não precisa frequentar nenhuma academia, nenhuma faculdade, não precisa ter nenhuma teoria a respeito de nada, mas é preciso apenas ter amor pelo próximo. É saber que aquele garoto precisa do pão. Então, eu já tenho 3, por que eu tenho que pegar o pão do outro? Não há necessidade. Isso é um egoísmo da parte dos grandes, querendo sempre ter mais e sempre impondo a sua força para ser obedecido. Então, para desenvolver o raciocínio é simples. Basta ter amor ao próximo. Saber que o seu limite, a natureza te dá o que você precisa para sobreviver. Se você tem o suficiente para sobreviver, você não precisa pegar o do outro. Não tem necessidade disso. Então, o respeito pelo ser humano é muito importante. Não necessita, então, da atuação dos verdugos da encosta do Anil, porque, respeitando a tudo e a todos, terão também o respeito dos habitantes da encosta de Anil. Só estão sujeitos a esses seres aqueles que não se ligam nas forças supremas do astral superior e do mundo racional, que no entendimento de qualquer pessoa, por mais simples que seja, ele vai entender. Faça o bem e não olhe a quem que você vai ter seu retorno. Oswaldo.
A natureza fez o magnético para lapidar os maus, lapidar as pessoas que não têm condições de viver dentro da sociedade. E o Dr. Carlos vai explicar também aqui, não existe dois sexos, não existem dois sexos lá em cima, só em energia, só aqui na matéria que produz os dois sexos, né, Dr. Carlos? É verdade. O mundo espiritual existe, é uma realidade, e o alfabeto artificial que está em vigor, a gente chama de cultura artificial, mas é um alfabeto porque não tem início nem fim, não tem pé nem cabeça. Então não é uma cultura. Cultura tem que ter base lógica, provas e comprovações, né? Isso é cultura, conhecimento natural da natureza. Então o mundo espiritual sempre existiu, sempre trabalhou para a evolução da humanidade, sendo que esses verdugos da encosta do anil são os inconscientes, são seres puramente magnéticos, é o astral térreo, e eles se apresentam dessa forma, como foi lido no início a mensagem, eles se apresentam como macho, fêmea e tudo, mas eles não são um corpo de energia magnética. Eles não têm dois sexos. Dois sexos é só aqui na matéria, né? Então é uma mistificação. Por que a mistificação? Porque o ser humano é muito atrasado, precisa de muita lapidação. O racional superior diz textualmente que o livre-arbítrio é para a livre escolha da lapidação, como o Edivaldo estava falando aí, a escolha pela prepotência, pela arrogância, pelo egoísmo exagerado, né? Líderes de países fazendo um terrorismo psicológico com o mundo inteiro. Por quê? Por escolha. Essa escolha inconsciente dá direito ao astral térreo de cobrar. A cobrança dos invisíveis da baixa atmosfera, que são chamados desde o início do primeiro volume de verdugos da encosta do anil. Verdugo quer dizer um torturador, né? Verdugo é um nome para aquele carrasco, esse é o verdugo. Eles têm o direito constituído pela humanidade de fazer essa lapidação. E a lapidação está cada vez pior, maior, pela inconsciência, pelo atraso, pela rudez e pela brutalidade do ser humano. Está faltando a sensibilidade racional, que agora no terceiro milênio está para ser desenvolvida, quer dizer, desenvolver o QI espiritual da humanidade, desenvolver o raciocínio, mas na fase passada, na fase do espiritismo verdadeiro, até 1935, tinham várias pessoas que tinham alguma evolução e elas eram requisitadas pelo povo do astral para desenvolver o espiritismo daquela época, até 1935. Não havia mistificação, não havia exploração comercial, então tem que se dizer isso. Agora está o magnetismo com o nome do espiritismo, sujando até o bom nome do espiritismo que sempre teve. Havia ordem no corpo social por conta deles, porque a humanidade estava na fase de animal racional, eles estavam em missão, desenvolvendo ainda o pensamento e a imaginação, principalmente o pensamento, ciências, filosofias, tudo foi o concurso amoroso deles. Dizer amoroso por quê? Porque são nossos irmãos superiores do campo eletromagnético, mas em missão. Agora a fase é racional, para desenvolver o raciocínio. Quem está em missão são seres puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, que estão em missão agora desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. Para isso está o conhecimento deles aqui na Terra, o conhecimento de cultura racional, para enfim haver a paz, o amor, a união, a fraternidade e a concórdia universal. Sempre foi sonhado isso por todos de bom coração, um paraíso racional na Terra inteira, profetizado em todas as culturas, mas não tinha chegado à fase. A fase agora é racional. Doutor Carlos, as pessoas costumam dizer, fulana recebe a Maria alguma coisa, e o outro, eu recebo o Zé alguma coisa. Então, quer dizer, não tem essa coisa de Maria, José, não tem isso no mundo espiritual. No espaço não tem cartório para registrar espíritos, né? Isso já foi falado em outros vídeos e está logo no primeiro volume. Então eles se apresentam de acordo com o meio para serem recebidos, né? E nos meios para serem bem recebidos, falou muito bem, é isso aí. Então para quê? Porque eles têm que cumprir a missão deles. O problema é o atraso e a rudez da humanidade. E a missão deles é de lapidar os maus.
Exatamente. Mas os bons acabam sendo lapidados porque também estão no mesmo balaio. Não tem a imunização racional que confere a imunidade e o respeito deles, porque eles também precisam evoluir. É o caso onde se coloca bem a frase, paga o justo pelo pecador. Neste sentido se aplica muito bem esta frase. É isso aí. O mundo sempre teve dono, mas não estava por conta do dono. Agora, com a fase racional, é que está passando a ficar e vai acabar isso do justo pagar pelo pecador. Desde 1935 que entrou a fase racional. Então, quem já está bem lapidado entra na fase racional muito mais fácil. E muita gente ainda precisa ser lapidado, né? Por isso que ainda não se encaixou, se enquadrou dentro da cultura racional, nem procurou saber. Exatamente. Só a necessidade de completar a lapidação dos atrasados. Mas isso a gente volta a conversar em outros vídeos, sempre alertando as pessoas neste sentido de que é necessário o ser humano se conhecer, conhecer o mundo em que vive, para saber de que mundo veio, onde é a sua verdadeira origem. Por isso a leitura do livro Universo em Desencanto é a nossa recomendação, a nossa maior ilustração está no Desencanto Universal. Cultura Racional, Universo em Desencanto, né, Oswaldo? Leia o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Salve. Obrigado.